Olá, sou Felipe Yuji Hatanaka e vou falar um pouquinho sobre ciência das redes, desenvolvimento e aplicação em propagação epidêmica, orientado pelo professor Dr. Olavo Henrique Menin. 2020 foi marcado pelo surgimento do novo coronavírus, que se originou na China e rapidamente se espalhou por todo o planeta. Devido à grande conectividade do mundo, o vírus gerou uma pandemia que em poucos meses infectou milhares de pessoas. E nós temos um gráfico da relação de número de infectados pelos meses do ano. E esse número de infectados atualmente ultrapassa 62 milhões no mundo inteiro. Por se tratar de um vírus novo, ainda não há uma vacina para combatê-lo, e por isso outras medidas para impedir a propagação do vírus devem ser tomadas. Nesse contexto, nós utilizamos de redes para estudar como uma propagação epidêmica ela se comporta e assim poder adquirir meios eficientes para combatê-la. Falando um pouquinho sobre redes, a ciência das redes ela estuda um conjunto de elementos que interagem entre si através de conexões. E as redes elas podem ser representadas basicamente de dois modos. O primeiro é um grafo, que é uma representação gráfica da rede. E a segunda é a matriz de adjacência, que é uma representação matemática da rede, onde os elementos da matriz representam as conexões, ou seja, os links, entre os nós da rede, os elementos da rede. As redes elas possuem diversas métricas que nos dão informações sobre ela. Por exemplo, o grau, que é o número de conexões de um nó I, ou até mesmo o grau médio, que é a média de links por nó, ou seja, o quanto a rede está conectada. Nas redes, existe um modelo chamado de rede randômica, que basicamente é uma rede com N nós conectados randomicamente entre si por L links. E um dos modelos de rede randômica é o modelo GNP, onde é fixo um número de nós N e esses nós estão conectados através de uma probabilidade P. As redes randômicas elas possuem métricas específicas que podem ser calculadas. Por exemplo, o grau médio, que é P vezes N menos 1. Nós temos um exemplo de uma rede randômica com 100 nós e uma probabilidade P de 0,045. Além disso, o seu grau médio é aproximadamente 4,6. E aqui nós temos o grafo dessa rede. A modelagem epidêmica utilizada foi o modelo SIR, onde os nós eles podem atribuir os status de suscetível, infectado ou recuperado durante o tempo. Nesse modelo, iniciamos com apenas um nó infectado dentre todos os outros nós suscetíveis. E com o passar do tempo, a epidemia vai se propagando na rede. Então, em T0, temos apenas um nó infectado e todos os outros nós suscetíveis. E em T maior que 0, a epidemia vai se propagando, infectando outros nós. A propagação epidêmica ela ocorre através de uma probabilidade, onde a probabilidade de um nó passar de suscetível para infectado é 1 menos 1 menos beta elevado a NI, onde o beta é a probabilidade de um nó suscetível ser infectado por um vizinho infeccioso e NI é o número de vizinhos infecciosos do nó I. Os pacientes que são infectados, eles possuem uma probabilidade gama de se recuperarem e permanecerem imunes permanentemente. Nas simulações, adotamos um beta igual a 0,5, um gama igual a 0,2 e um número de nós igual a 10 à quarta. E, além disso, diferentes valores de grau médio para diferentes simulações. Que esses diferentes valores representam diferentes graus de isolamento social entre os nós. Os gráficos que serão apresentados é a média de várias simulações para que o resultado obtido ele seja mais preciso. Então, aqui nós temos um gráfico da relação de suscetíveis, infectados e recuperados para um grau médio igual a 3. E aqui temos um gráfico da relação de infectados para diferentes valores de grau médio, 10, 3, 2 e 1,5. Analisando os gráficos obtidos e com os dados obtidos, nós percebemos que o pico da epidemia ele é atrasado à medida que aumenta o isolamento social, ou seja, à medida que a gente diminui o grau médio. Também notamos que a quantidade de infectados no momento do pico ele diminui com o isolamento. Portanto, podemos concluir que na ausência de uma vacina, o isolamento social ele é uma estratégia eficiente de combate à transmissão da doença e, desse modo, as autoridades elas podem preparar o sistema de saúde para que ele não sature no pico da epidemia. Nós temos as referências utilizadas para fazer o trabalho. Muito obrigado.